Graças e paz, irmãos. Estamos aqui de volta com o programa Reflexões para a Vida. E hoje eu quero começar esse programa com uma máxima do Império Romano: dividir para conquistar. Se eu não me engano, parece que foi César que falou isso. O Júlio César. Isso é uma verdade. Um grupo que se divide, onde cada um começa a ter sua opinião, ele vai ser destruído. Uma família, um país, uma empresa, uma igreja. E eu estou falando isso com base na Bíblia. Porque Jesus foi acusado de expulsar espíritos maus com o poder das trevas. E Jesus tem que repreender esse povo. Não é aí. Mas para entender melhor, vamos direto ao texto bíblico que está em Lucas, capítulo 11, do versículo 17 em diante, que diz: Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: O país que se divide em grupos que lutam entre si, certamente será destruído. A família que se divide em grupos que lutam entre si, também será destruída. Se o reino de Satanás tem grupos que lutam entre si, como continuará a existir? Vocês dizem que é Beelzebu, que me dá poder para expulsar demônio. Então, essa era a acusação contra Jesus, uma acusação muito séria. Tanto que depois ele começa a falar por intermédio de palavras. Mas esse princípio que Jesus está trazendo é de extrema importância. Um grupo que se divide com opiniões, com ideias e luta entre si, todos os dois vão perder, vai ser destruído. Então a melhor forma de se resolver conflitos é no diálogo e no acordo. Achar um outro caminho. De repente o caminho que tu está querendo traçar é de um jeito que não agrada o outro, e o caminho do outro não é do teu jeito. Então a gente arruma um terceiro caminho, um caminho do meio, um caminho onde os dois possam ceder algumas partes para poder caminharem junto. E isso é no relacionamento familiar, na casa, com os filhos. Agora, se ficar lutando, todos os dois vão ficar destruídos. Eu acho que está faltando para o nosso tempo, desde o tempo de Jesus, é diálogo. E um pouquinho de engolir os orgulhos. Porque às vezes a gente acha que a verdade é aquilo que eu gosto, é aquilo que eu acho como que me traz um tipo de prazer e realização. Não é isso. A verdade é aquilo que está na palavra, mas acima de tudo, aquilo que produz em nós harmonia e unidade. E aqui a gente vê muito bem que às vezes as igrejas, os grupos começam a lutar. Os dois querem ir na mesma direção, instituições, mas não conseguem se colocar num outro olhar, um outro ponto de vista. É isso que causa as divisões, as dificuldades de convivência. Temos que aprender a caminhar juntos. E Jesus deixou bem claro: um reino dividido vai ser destruído. Um país como o nosso, uma eleição que dividiu um país inteiro, é um grande perigo. Temos que achar o diálogo e começar a conversar. E não cada um defender os seus pontos de vista com tanta força. Então vamos ter cuidado, tanto na igreja, como na tua casa, como na tua família, como no nosso país. E vamos lutar junto pelo mesmo ideal. Amém? Fique na paz. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Meu irmão, ontem a gente teve a nossa oficina de brinquedos no Rio Tavares, foi muito bom. E a gente já teve em Forquilhinhas, e assim a gente quer seguir fazendo esse projeto. E gostaríamos de apresentar depois, a gente vai fazer apresentações e distribuir esses brinquedos, seja em casas de crianças carentes ou em outros lugares. A questão toda eu gostei muito de ver a igreja trabalhando junto. E uma das coisas que produz unidade é saber por que a gente faz o que faz. E a melhor forma de saber o que a gente faz é conhecendo a razão da nossa crença, que é a Bíblia. Então, se você quer estudar um pouco mais da palavra, manda um recado pra gente, que você pode estar recebendo esses estudos pela internet. Vídeos explicando alguma coisa da palavra de Deus. E se você tem dúvida, envie pra gente.
de repente eu coloco no ar que a tua dúvida pode ser a dúvida de muitas pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe, pare um pouquinho e leia a sua Bíblia, tá bom? Fique na paz, tenha um bom dia.